O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração, filho. Peça com fé que venha sobre você a graça, a força do Espírito para te direcionar, para te dar uma palavra que te mostre o caminho da verdade, que te dê ânimo, que te impulsione, que te ajude a passar por tuas dificuldades. Senhor, nós estamos aqui. Assim como aquele povo que estava, Jesus, naquele dia da multiplicação dos pães, nós estamos aqui porque nós queremos ser saciados pela Tua palavra e pela Eucaristia. Fala conosco, Senhor. Estamos dispostos a Te escutar. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Juntos. Se o sol se pôr e
a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Levanta tua mão, diga pra Ele o que Ele é na tua vida. Tu és, Senhor, força. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Filhos, o Evangelho de hoje nos questiona como é que nós lidamos com os momentos da nossa vida que fogem do controle. Como é que nós lidamos quando nós fazemos um plano de vida e esse plano, a nossa vida, sai daquilo que nós humanamente planejamos. Hoje é dia dos pais. Como é que vocês lidaram ao longo da vida de vocês com aqueles momentos que o problema chegou e vocês, como provedor da casa, não sabiam o que fazer? Hoje o Senhor quer nos ensinar, e preste atenção numa coisa. O texto bíblico começa dizendo o seguinte: depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Veja, na tradição portuguesa está escrito mandou, mas no grego o verbo significa obrigar. Então, falando novamente, Jesus obrigou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir, o que é que Jesus foi fazer? Ah, Jesus amado, o que ele foi fazer? Subiu ao monte para quê? Para estar na presença do Pai. Quando Jesus estava muito cansado, o lugar do descanso dele não era a praia, não era pescando. O lugar do descanso dele não era um resort de luxo. Não que isso é pecado, viu? Fiquem tranquilos. Mas eu só quero ensinar como é que a gente descansa.
Às vezes a gente está fazendo um monte de coisa querendo descansar o corpo. O problema é que a alma não descansa. Sabe, e Jesus, ele precisa estar junto do Pai, nos dando o exemplo de como nós devemos descansar. O irmão José ontem contou uma experiência dele numa das missas de cura. Vocês sabem que a nossa vida, ela é muito corrida. Para vocês terem ideia, eu fui para Caruaru antes de ontem, celebrei uma missa lá, voltei, saí do aeroporto, do avião, fui celebrar o casamento do Marcelo e da Cida ontem às 3h, saí de lá, vim para cá celebrar 9 batismos de adultos, e depois só a cama me esperava, não quis nem jantar, porque estava muito cansado. Com uma rotina de trabalho dessa, onde a gente acorda muito cedo e vai dormir praticamente meia-noite todos os dias, como é que a gente descansa? Sabe, não resolve para mim descansar indo para a praia ou, sei lá, fazendo qualquer outro tipo de coisa. Mas para que eu possa descansar, eu tenho a necessidade de estar na presença de Deus. E veja, quem mais nos ensina isso é Santo Agostinho, quando ele vai dizer: fizeste no Senhor para vós, e o nosso coração está inquieto. Nós só vamos descansar quando estivermos em Ti. Nós só descansamos quando nós estamos juntos de Deus. Estão entendendo? Porque a nossa alma descansa. Ei, filho, aprende isso. Para a gente descansar é na oração, para a gente descansar é na presença de Deus, para a gente descansar é quando a gente chora, quando a gente desabafa, quando a gente conta para Deus o que a gente está passando e a gente recebe dele consolo, que vai trazer o que? Paz para a nossa alma. Então o irmão José dizia que ele estava muito cansado esses dias e ele não ia participar da missa de cura, e ele conta que Jesus estava exposto, ele ficou aqui, ele falou assim: eu vou adorar 20 minutos aqui. E ele conta que nesses 20 minutos é como se fosse o melhor sono da vida dele. Ele estava completamente descansado depois. Por quê? Porque é o Senhor que renova as nossas forças para a lida. Está entendendo? Olha para quem está do teu lado, diga assim: quero te contar um segredo. Você está acordado? Toma vergonha na cara. Diga para ele: é somente adorando, somente na presença do Senhor, que nós descansamos a nossa alma. Agora presta atenção, Jesus subiu no monte, mas pediu para os discípulos fazerem o quê? Atravessarem o mar. Porque Jesus tinha que ensinar os discípulos a passarem pela lida, a passarem pelas provações. Jesus precisava fazer eles entenderem como é que eles vão suportar quando eles estiverem passando algum tipo de situação que foge do controle. Ei, filho, hoje o Senhor quer ensinar você a passar por estes momentos onde fogem do controle da tua vida. Quando muitas vezes a nossa vida está tranquila, quando muitas vezes ela vai caminhando e de repente a vida começa a ficar agitada de uma hora para outra, foge das nossas forças, do nosso controle. E parece que o barco da nossa vida começa a querer virar. Gente, nós passamos essas situações na questão financeira. Às vezes a gente está indo, acontece um fato na nossa vida. Poxa, estava indo muito bem, comprei um apartamento, fiquei desempregado. Meu Deus, parece que o meu barco vai virar. O desespero vem porque a pessoa tem 2 filhos, 3 filhos ali para cuidar, ou um que seja. E agora, o que eu vou fazer? O desespero vem quando você de repente passa mal e você vai para o hospital e você descobre, como esses dias eu estou acompanhando uma pessoa que tem um tumor. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estava tão bem, eu estava trabalhando, eu estava fazendo as coisas, mas agora surgiu essa enfermidade, o que eu vou fazer? Isso acontece quando muitas vezes um casamento está indo muito bem, mas o marido ou a esposa em algum momento deu uma brecha.
E ali, cheio das suas fantasias, começou a falar com alguém através aí das redes sociais. E não era uma conversa muito boa. E a esposa ou o esposo descobriu: e agora o que vai acontecer com o meu matrimônio? Eu fui no altar, eu queria estar com ele ou com ela para toda a minha vida, mas essa pessoa me desapontou. E o desespero toma conta. Parece que a vida da pessoa, ela acabou. Parece que a pessoa entrou num buraco que não tem fundo. É como se a gente estivesse vivendo uma noite eterna, o qual o sol nunca brilha. Eu não sei se você já passou por isso. Não levante a sua mão, por favor. Aqui são só exemplos, mas eu gostaria de que você se colocasse nessa situação. E nessa hora, quando nós somos atingidos naquilo que nós demos por certo, o que é que nós vamos fazer? E nós que somos vocacionados, irmãos e irmãs, o que é que nós fazemos quando na nossa vocação a gente descobre que um pai está doente, a gente descobre um problema na família? O que é que nós fazemos quando um irmão deixa a nossa casa? Quando nós planejamos algo para ele? O que é que nós fazemos quando pessoas amadas saem da nossa vida sem que nós quiséssemos? Quando o conflito chega, quando uma amizade está estabelecida e de repente a pessoa começa a enxergar de uma forma que é diferente da que nós enxergamos. É nesse momento que nós percebemos que o barco está virando, que as ondas estão fortes, que a tempestade chegou. Se vocês prestaram atenção no Evangelho, olha como o evangelista trabalha esse texto. Ele diz o que? Olha, vamos lá. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Quando é que a tempestade chegou? Era noite. Sabe o que a noite significa na Bíblia? A noite significa medo. A noite significa fragilidade. A noite significa desespero. Sabe o que acontece quando nós estamos talvez distantes de Deus? A gente não consegue enxergar mais nada que não seja o problema. A gente só numa crise matrimonial, como eu falei, a pessoa só não, mas olha o que ele fez, olha o que ela fez, ela não podia ter feito isso. E aí detalhe, a pessoa se esquece de tudo de bom que o outro fez até chegar aquele momento. Quando a gente está numa crise financeira, a gente se esquece que nós passamos em outros momentos por outras crises, e que nós temos um Deus que sempre vem em nosso auxílio nos momentos de dificuldade, mesmo quando nós não merecemos. Sabe por quê? Porque São João vai dizer: Deus é amor. Deixa eu perguntar uma coisa: você está entendendo essa homilia, sim ou não? Guarda ela. Essa é uma homilia preciosa para a gente meditar, para a gente rever, para a gente trazer para o nosso coração. Quando você não merecia, quando você não estava na missa, Deus não esqueceu de você. Quando você fugiu, você foi a ovelha perdida e o Senhor deixou 99 para ir atrás de você, está entendendo? Porque Ele não é indiferente a você. No tempo da tua depressão, quando você questionou tudo, Deus foi atrás de você, como foi atrás de Adão, como foi atrás de Eva. Mas quando a gente está passando pelo furacão, a gente não se lembra de nada que aconteceu na nossa vida. Sabe, quando nós passamos por uma enfermidade, parece que somente nós estamos enfermos, e como se ninguém mais sofresse, como se fosse somente a gente. Quando a gente está com depressão, e olha, eu quero dizer que não é fácil passar por isso, mas parece que nós somos as únicas pessoas do mundo, e a gente se esquece de olhar para trás, que tem uma fila de pessoas que sofreram tanto quanto nós. Me constrange ver pessoas enfermas que quando a gente vai visitar, ela está mais em paz do que nós que estamos indo lá. Quando chegou a pandemia, quando eu ia atender as pessoas, só de saber que tinham pegado Covid, elas já chegavam desesperadas. Padre, eu peguei Covid.
que felizmente Nosso Senhor teve que fazer com que eu lidasse com um monte de gente de Covid. E eu dizia assim: tá bom? Também tem outros que pegaram, porque a pessoa já chegava condenada, achando que ia morrer. Meus filhos, era uma enfermidade. É fato, muitos padeceram, mas também muitos foram curados. É uma enfermidade. E o que nós temos que fazer? Não adianta você entrar em desespero no momento que a situação foge do teu controle. Estão entendendo? Porque o desespero paralisa. Porque o desespero não faz a gente enxergar nada de positivo. O desespero não te deixa enxergar saída. Ele não deixa você encontrar as portas que você tem para que você pode sair. E parece que é uma noite eterna, mas deixa eu te falar uma coisa: a própria palavra de Deus diz que o sofrimento dura uma noite, o choro dura uma noite inteira, mas pela manhã o sol brilha e a alegria vem. Isso faz parte da nossa vida. Tempestades nós sempre teremos, sempre vai haver momentos em que o nosso barco vai estar, balançando. A questão é: quem está governando este barco? Quem governa o barco da tua vida? Quem é que está navegando nesse barco? Será que é só você? Pelas 3 horas da manhã Jesus apareceu. Só queria lembrar para vocês, nós aprendemos que às 3 horas é o horário do quê? Vocês estão acordados, gente? Pelo amor de Deus. 3 horas é hora do quê? Diga para o teu irmão assim, para a gente não perder essa homilia. Diga assim: preste atenção. Na tua noite, no teu sofrimento, Deus sempre aparece. Às 3 horas, na hora da misericórdia. Eu não sei se você está passando por isso, mas eu queria te dizer uma coisa: Deus sempre dá um jeito de aparecer na hora do nosso sofrimento. Está entendendo? Quem crê pode dar uma salva de palmas ao Senhor bem forte. Sempre, sempre. Ele sempre manda um instrumento dele. Sempre. Ele sempre dá um jeito de aparecer. Só que quando ele apareceu, os discípulos não sabiam que era ele. Sabe por quê? Tão presos no problema que não conseguiam ver nada de positivo. Quem está no sofrimento não enxerga outra coisa. Quem está na depressão não consegue enxergar outra coisa senão sinais de morte. Não consegue enxergar sinal de vida. E aí Pedro diz: Senhor, és tu? E Pedro, cabeça dura, né? Tem um tanto aqui que é igualzinho a Pedro. Cabeça dura. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não posso. Bem, filhos, e aí o que Jesus faz? Quando Pedro grita, ele diz assim: Pedro, vem. E Pedro disse: és tu, Senhor, me faz andar sobre as águas. E aí Jesus diz: vem, Pedro. Sabe o que Jesus está querendo dizer? É para você hoje: vem, Maria, vem, João, olha para mim e vem, escuta a minha palavra e vem, confia em mim e vem. E todo aquele que olha para Jesus, que confia na sua palavra, todo aquele que está olhando para nosso Senhor, é capaz de andar sobre as águas profundas. Estão entendendo o que é que diz as águas profundas? As águas do mar causam medo, elas são símbolo de morte. Quando o Senhor está nos chamando e a gente presta atenção nele e vai olhando por ele: Senhor, eu estou sem dinheiro, mas eu confio em ti. Senhor, eu estou na crise do matrimônio, mas eu confio
confio em Ti. Senhor, eu estou com câncer, mas eu confio em Ti. Todo aquele que olha para nosso Senhor e confia na Sua palavra é capaz de passar por cima dos problemas, atento à palavra de Deus, e não vai afundar. Está entendendo? Você que crê na palavra de Deus não vai afundar, porque o Senhor é a tua salvação. Quem crê, aplauda bem forte o Senhor. Mas pode acontecer que, cheio de orgulho, em algum momento a gente ande sobre as águas, mas passa o tempo, a gente começa a olhar para nós. Pedro, enquanto olhava para Jesus, caminhava sobre. Por que ele afundou? Ele sentiu o vento sentiu o quê? O vento. O que é sentir o vento? Olhar para si. Quando nós olhamos para nós, nós tiramos nosso olhar de quem pode resolver nosso problema. Deixa eu te contar uma coisa: se você tem problema, peça para quem pode resolver. Tem coisa que nós não conseguimos resolver, é verdade ou não é? E a gente tem que estar atento. Senhor, eu não sei resolver. Senhor, eu não tenho forças para resolver. Eu já fui no psicólogo, eu já fui aqui, já fui ali, eu já tentei resolver o problema, eu já pedi empréstimo, não tenho o que fazer. Quando a gente não tem o que fazer, a gente tem que pedir para quem pode realizar. E quem pode realizar é Deus. Se a gente estiver afundando, Ele é tão misericordioso que Ele sempre estende a mão para todo aquele que pede ajuda, para tirar da profundeza das águas e para fazer passar por cima das dificuldades e dos problemas. Só que agora de uma maneira diferente, sem olhar para si mesmo, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. Assim que isso terminou, que Jesus entrou na barca, vocês prestaram atenção? Vamos pegar o fim do evangelho. Todo mundo acordado? Sei. Vamos lá. Versículo 32, presta atenção. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Sabe por que o vento se acalmou? Antes Pedro insistia em dirigir o barco da sua vida sozinho. Antes Pedro insistia em dirigir a barca da igreja sozinho. Agora, quando Jesus entra dentro da barca, toda a tempestade cessa. Convida Ele para guiar, para estar dando o norte da tua vida. E as tempestades, mesmo que surgirem outras, vão se acalmar. Por quê? Porque nosso Senhor está contigo. Amém? Quem crê, aceita essa palavra, tem confiança em Deus. Como é que a gente passa pelos problemas? Com confiança. Senhor, eu não vejo saída, mas eu confio. Abraão, quando saiu para ir para a terra prometida, sabia para onde estava indo? Não. Como é que ele caminhou? Confiou. Quando o anjo Gabriel chegou para a Virgem Maria e disse que ela seria a mãe do Salvador, ela sabia tudo o que ia acontecer? Ela sabia que Jesus seria crucificado? Como é que ela caminhou? Ela confiou. Agora fica a pergunta para você: você quer caminhar? Quem quer? Quem toma essa decisão de caminhar com Deus aqui? É uma pergunta. Está vivo? Levante essa mão aí. Quem está decidido? Levante a mão. Diga que você está decidido. É preciso fazer isso para o nosso cérebro, para a nossa mente entender como é que nós estamos caminhando. Quem está decidido caminhar com Deus, diga eu bem forte. Agora a gente entra nesse barco.
junto com Jesus. A gente faz igual na Copa, né? Os noruegueses, né? Jesus amado. Agora ninguém impede a nossa barca de navegar. Por quê? Porque Cristo comigo e com você está. A barca não vai afundar.